catequizandos e queridos familiares. Iniciamos o mês de setembro, conhecido como o mês da Bíblia, sendo um momento muito importante para a Igreja anunciar a palavra de Deus e a beleza de levá-la ao coração das pessoas, renovando e impulsionando a missão de evangelizar, mostrando a todos os ensinamentos de Deus. A Bíblia é o principal instrumento que temos para transmitir amor, porque é através do anúncio da Sagrada Escritura que reafirmamos o compromisso para colocar em prática a vontade de Deus dentro da Igreja, na família, em nossa vida pessoal, fazendo brotar em nossos corações a sabedoria e o amor. E hoje, dia 5 de setembro, comemoramos Madre Teresa de Calcutá, conhecida por sua caridade, solidariedade e misericórdia. Ela sempre buscou agradar a Deus, servindo às pessoas mais necessitadas e sofredoras. Madre Teresa nasceu em 26 de agosto de 1910, local onde hoje fica situada a Macedônia, e faleceu em 5 de setembro de 1997 em Calcutá, na Índia. Ela foi uma mulher que sempre lutou defendendo a vontade de Deus. Inclusive, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 por sua atuação missionária de maneira exemplar. Foi beatificada em 2003 pelo Papa São João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Madre Teresa foi um exemplo em defesa da vida humana, sempre ao lado dos mais necessitados, e nem mesmo os conflitos e as guerras que ocorreram foram impedimentos para detê-la em sua missão, que era enxergar o amor de Deus em cada ser humano. Ela foi a fundadora das Missionárias da Caridade e continuam até hoje com o trabalho que Madre Teresa iniciou junto aos mais pobres, aos doentes e às pessoas abandonadas. Seguindo o exemplo de Madre Teresa, devemos também amar-nos uns aos outros para Deus permanecer em nós e o seu amor se aperfeiçoar em cada um de nós, dia após dia. Pessoal, nos encontraremos novamente na próxima semana, se assim Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou
e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, 23º domingo do tempo comum. No dia de hoje, ouvimos o evangelista São Marcos nos narrar que Jesus está numa terra estrangeira, numa terra onde não há pessoas que acreditem em Deus, nem sigam uma religião. Porém, mesmo assim, Jesus realiza ali um milagre, mostrando que a palavra de Deus deve ser anunciada para todos os povos, que a palavra deve ser expandida para todas as nações. Quando Jesus toca naquele homem, nos seus ouvidos e na sua boca, ele se utiliza de uma palavra hebraica, efatá, que quer dizer abre-te. Papa Emérito Bento XVI, ele explicou assim certa vez, que esta palavra pode ser entendida como o resumo de toda a missão de Jesus. Ele veio para abrir para nós as portas do paraíso. Jesus veio para abrir para nós a possibilidade de chegarmos aos céus. Por isso, a cada dia, estejamos abertos para a palavra de Deus e para as suas novidades para a nossa vida. Que nós também estejamos abertos ao agir de Deus e louvemos a Ele a cada dia. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos da nossa Catedral de Santo Antônio. Primeiro domingo do mês de setembro, dia 5 de setembro, dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, grande mulher, pequena na estatura, mas grande na sua intimidade, grande na sua santidade, na sua amizade com Deus. Madre Teresa de Calcutá dizia muito sabiamente que quando nós calamos, Deus fala. Agora, quando nós falamos, Deus se cala. De fato, Deus está sempre nos escutando e nós, quando silenciamos, escutamos a sua voz que fala no íntimo do coração. O Senhor nos fala especialmente através da sua palavra. O mês de setembro é o mês da Sagrada Escritura, mês da Palavra de Deus. Já há mais de 50 anos, a Igreja no Brasil dedica o mês de setembro ao estudo da Sagrada Escritura. Nós possamos crescer e conhecer melhor o livro santo, o livro sagrado, a palavra do Senhor que ilumina, que dá vida e dá salvação ao mundo inteiro. Como nós conversávamos na semana passada, a Sagrada Escritura ela é formada então por 73 livros, que carregam do Gênesis, o primeiro livro, até o Apocalipse, o seu último livro, a última obra, um fio condutor que é o Espírito de Deus. Do começo ao fim da Bíblia, o Espírito de Deus é sempre o condutor. De maneira que a Sagrada Escritura carrega dentro de si, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia, como dizia na semana passada, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Essa palavra é uma pessoa, a palavra de Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Durante todo o percurso feito na Sagrada Escritura, nós vemos a história da revelação de Deus. Ao abrir a Bíblia, nós encontramos nela o quê? Um percurso, um caminho de salvação feito por Deus para se dar ao conhecimento do ser humano. Nós vemos a que ponto chega o amor do Senhor, que nos cria, nos ama, nos escolhe, que primeiro escolhe em Abraão uma família, depois em Moisés um povo, até que chega em Jesus Cristo e não é mais um único povo, mas a totalidade, a universalidade da salvação. Meus irmãos, minhas queridas crianças, para essa semana, especialmente, o que nós vamos focar? Qual vai ser o nosso foco nessa semana? A inspiração da Sagrada Escritura. Como ela se formou? Quem a fez? Quem a escreveu? Eu dizia na semana passada que a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada,
ela é uma composição literária. São vários livros escritos em épocas diferentes por pessoas diferentes. Mas abrindo a Sagrada Escritura, e aliás, nesse mês inteiro, nós vamos nos debruçar muito dedicadamente na palavra do Senhor, na Bíblia, para a gente poder entendê-la e compreendê-la melhor. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, devemos sempre ser iluminados por um dogma, por uma verdade de fé. Cada vez que a gente usa a palavra dogma, a gente diz o quê? Um dogma é sempre uma verdade de fé necessária para a nossa salvação. Quando a gente abre a Bíblia, qual é a primeira coisa que nós devemos acreditar? Que nela não existem erros. Dogma da inerrância bíblica. Os livros sagrados, eles têm alguma coisa de especial, né? Especialíssimo, que os distingue e que os coloca acima de todos os outros livros. É a inspiração sagrada. Eles, por terem sido inspirados por Deus, são palavra de Deus. Nós entendemos quando a gente fala que a Bíblia, ela está protegida, ela está pautada no dogma da inerrância bíblica, nós estamos querendo dizer que aqueles que a escreveram, vejam, as pessoas que foram usadas por Deus para escrever a Sagrada Escritura são chamadas de agiógrafos ou escritores sagrados. Agios é santo em grego e grafos é grafia, escrita. Um agiógrafo é um escritor sagrado, um escritor do sagrado. Os agiógrafos foram inspirados por Deus. Nós entendemos justamente isso. A Bíblia ela é divinamente inspirada porque as pessoas que a escreveram, os agiógrafos, transmitiram a ideia de Deus por meio da escrita, assistidos e iluminados pelo Espírito Santo. A nossa igreja tem um documento muito bonito que vai falar sobre isso, chamado Dei Verbum. E nesse documento, a igreja se expressa da seguinte maneira. Na redação dos livros sagrados, olha que bonito, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Ou seja, Deus usou daquelas pessoas para transmitir a sua verdade, para transmitir o seu amor, para transmitir a sua palavra. Tudo o que está na Sagrada Escritura é verdade. Aquilo que está contido na Sagrada Escritura está isento de erro. Abrindo a Bíblia, nós entendemos nela o quê? Ali está contida a palavra de Deus e está completamente isento de erro. Algumas pessoas, como eu disse para vocês na semana passada, costumam contestar a Sagrada Escritura dizendo que nem tudo necessariamente que está lá aconteceu do jeito que lá está. Ora, a nossa pergunta nunca é, isso aconteceu assim, isso foi assim, mas qual é o sentido que Deus quer nos ensinar e nos colocar por detrás disso tudo? A Sagrada Escritura contém a palavra de Deus e está isenta de erros. Do começo ao fim, o Senhor fala conosco através dela. Quando nós vamos citar a Sagrada Escritura, nós citamos de uma maneira diferente. Você quer saber se uma Bíblia ela é de fato uma tradução católica? Logo que você abre na parte da contracapa, nas primeiras folhas da sua Bíblia, você deve procurar se ela contém a chamada aprovação eclesiástica. Pegue a Bíblia na sua casa, abra. Nas primeiras páginas, ela deve conter a assinatura de um bispo ou de alguma autoridade sagrada que permita que ateste que aquela tradução é verídica. De fato, como eu disse para vocês na semana passada, São Jerônimo foi o primeiro tradutor da Sagrada Escritura dos idiomas originais hebraico e grego para o latim. E a partir do latim de São Jerônimo foram traduzidas as traduções que foram compostas, as traduções que chegaram até nós. A nossa Bíblia, no entanto, ela se difere de outras traduções de denominação protestante, de outras denominações religiosas, denominações cristãs. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Os nossos livros, o nosso conjunto de 73 livros, né? Qual o nome que se dá a esse conjunto de 73 livros sagrados? Chamam-se cânon. O cânon bíblico é formado por 73 livros. As Bíblias de outras denominações têm livros a menos, livros a mais ou livros a menos. Por isso que nós não podemos fazer uso delas. Os livros que estão na nossa Bíblia
foram considerados sagrados, inspirados. Mas, diácono, por que a Bíblia deles tem mais, tem menos da nossa Bíblia? Vejam, porque os livros que estão na nossa Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, estes livros foram considerados pela Igreja como sendo divinamente inspirados e, portanto, isentos de erros. Quando nós vamos citar a Sagrada Escritura, quando nós vamos abri-la e verificar se ela é católica, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se ali existe a assinatura, a aprovação de um bispo. Nós citamos a Bíblia de maneira distinta de outras denominações. Nós, quando vamos citar um livro, colocamos a sua sigla. Por exemplo, o Evangelho segundo São Lucas. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho segundo Lucas, e nós vamos estudar, vamos entrar em cada um dos evangelhos nesse mês, é a passagem da Anunciação, quando São Gabriel Arcanjo vai até a casa de Nossa Senhora e anuncia que ela será mãe do Filho de Deus. Quando nós vamos citar, por exemplo, esse evangelho, primeiro nós colocamos a sigla LC, Lucas. Vem o capítulo, logo em seguida, o número do capítulo, logo em seguida das letras. LC1, vírgula, 26, primeiro versículo, hífen, 38. Outras denominações religiosas, elas separam o capítulo do versículo com 2 pontos. Nós, católicos, usamos sempre a vírgula. Então, resumidamente, a sigla do livro, o capítulo, versículo que inicia, hífen, versículo que termina, separando capítulo e versículo pela Sagrada Escritura. Na semana que vem, nós vamos aprender a como entender as citações bíblicas a partir das suas pontuações e começar a entrar já no Antigo Testamento, sobretudo nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o chamado Pentateuco, livro do Gênesis, livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura que compõem a chamada Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Que você e sua família possam ler, rezar com a palavra de Deus, crescer no amor às Sagradas Escrituras e encontrar nela a força necessária para entender a vontade de Deus e compreender a sua voz que fala conosco através da palavra. Um excelente, um abençoado mês de setembro a todos vocês, iluminados pela palavra de Deus. Lembrando que nesse ano de 2021, a Igreja no Brasil nos convida a ler a Carta de São Paulo aos Gálatas. Então vale a pena a gente pegar a Sagrada Escritura e ler um pouquinho a Carta de São Paulo aos Gálatas. Faça esse propósito de ler com a sua família a Carta de Paulo aos Gálatas. Quem sabe até o finalzinho do mês nós tenhamos a oportunidade de nos debruçarmos um pouco nela. Um abençoado mês, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia,